Bom dia, pessoal, tudo bom? Como estão? Acorda aí, Gabi. Sai da cama, que assim ajuda a aprender melhor. Vamos lá, vamos acordando, né, gente? Vamos lá. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, onde nós paramos. Vamos tentar fechar de uma vez esses exercícios, né? Com certeza foi. Né? Espero que você tenha segurado aí para. Ai, Gabi, relaxa. Espero que vocês tenham segurado aí para fazer a prova de física aí amanhã, por exemplo, né? Para fechar aqui, caso você tenha alguma dúvida. E aí você já me pergunta, tá? Então vamos começar e assim a gente já vai seguindo aqui, tá? Então vamos lá. Eu acho que a gente precisa, eu estava analisando, né, depois, a gente precisa refazer essa letra B aqui para deixar mais claro, tá? Então vamos lá. A gente estava vendo que nessa letra B, ele quer que o Arquimedes, então, ele faça um deslocamento, né? Então ele se movimentou. E aí, a partir disso, ele quer saber qual que foi o deslocamento, né, também do outro lado. Ah, beleza. Mas só se não tiver dúvidas, hein, Luigi? Tá? Então, olha só. Ele não conta pra gente qual foi o deslocamento aqui, né? Você ainda tá entrando, né? Mas olha só, o que que ele dá pra gente aqui? Vamos lá. Então, ele quer saber... Oh, meu Deus. Ele quer saber aqui o deslocamento dA do globo. Então, ele quer saber quanto que o globo se deslocou por conta do deslocamento que o Arquimedes fez. Tá? Só que a apostila não dá para a gente o deslocamento do Arquimedes. Tá? Ela esqueceu de fazer isso. Mas eu falei para você, né, que o Arquimedes, então, ele teve um deslocamento de 10 centímetros. Tá? Eu estava comentando com você na aula passada que é importante você deixar todas as coisas aqui numa mesma unidade de medida que facilita o modo como você vai trabalhar. Então, vamos colocar, como a gente já sabe, mas espera que a resposta seja em centímetros, vamos colocar tudo em centímetros para facilitar a nossa vida. Então, ó, 10 metros em centímetros são quanto? 1 metro são 100 centímetros, então aqui é 100. Se aqui são 10, então são quanto? São 1000. Então, vamos trabalhar com isso. Vamos lá. Então, D de A sobre D de B é igual a B do A sobre B do B. D de A é o que eu quero saber. Dividido pelo D de B. Eu falei para você que o Arquimedes deslocou 10 centímetros. Então, vamos trabalhar em centímetros. B de A é o braço do A, é 1 metro. 1 metro em centímetros são 100 centímetros. Dividido pelo braço do B, que é 10 metros. Então, são 1000 centímetros. Certo? Então, vamos lá. 100 dividido por 1000, dá para fazer assim, ou já posso fazer também, né, aqui com, né, multiplicando, né? Que ficaria como? Ficaria 100 vezes 10, não é? É igual, ficaria D de A, oh meu Deus, vocês entram, para de escrever. D de A vai ser igual, né? 10 vezes 100 dividido por 1000. Oh, meu Deus. Dividido por 1000. 10 vezes 100 é 1000. 1000 por 1000, D de A vai dar 1 centímetro. Melhorou agora? Que estava com dúvida, né, no final. Então, quando você tem essas proporções, essas relações, procura colocar tudo numa mesma unidade de medida que facilita a sua vida, tá bom? Então, tá aí esse daí. Então, aí ele conclui que, ao multiplicar uma força por um determinado fator, a alavanca também divide o deslocamento pelo mesmo fator, tá? Vamos continuar, então. Agora, vamos fazer o exercício do torque. Vamos lá. Digamos que você precise arrancar um prego que está cravado em uma tábua na estante de ferramentas. Há um martelo e um tubo prolongador de metal que possibilita dobrar o comprimento baixo da alavanca do martelo. Note que o giro de 45 graus necessário para a extração do prego, em ambos os casos, é o mesmo. Considerando que os pesos do martelo e do tubo são desprezíveis frente às outras forças envolvidas, responda.
Quantas vezes a intensidade da força aplicada por você na extremidade do cabo do martelo é maior do que na extremidade do prolongador? Justifique a sua resposta. Bom, gente, se o cabo aqui, ó, eu tenho um cabo do martelo de 20 centímetros e o prolongador faz com que tudo isso fique, então, com 40 centímetros, que é o dobro. Então, se eu tenho ali o dobro do tamanho, eu vou ter, então, o dobro da força sendo aplicada, né, no primeiro caso. Então, aqui eu faço metade da força que eu precisava fazer para puxar esse martelo, tá? Então, vamos pôr isso aqui. Então, como o cabo do martelo é 2 vezes menor que o prolongador, a intensidade da força aplicada na extremidade do martelo é 2 vezes maior do que a aplicada no prolongador. Então é proporcional, tá? Então, se eu tenho esse braço aí maior, né, eu vou fazer 2 vezes menos força do que eu precisava. Quantas vezes o deslocamento do ponto de aplicação da força potente, que é a mão, sem prolongador, aqui, é menor do que com o prolongador? Note que se trata da medida de um arco, em centímetros. Justifique a sua resposta. Basicamente, então, eu também tenho aqui que é 2 vezes menor, tá, gente? Por conta desse arco aqui. Então, quanto maior o raio, maior é a medida do arco, né? Então, como o cabo do martelo ele é 2 vezes menor do que com o prolongador, o deslocamento, então, vai ser 2 vezes menor do que com o prolongador, tá? Então, vamos lá. Como o cabo do martelo é 2 vezes menor que o prolongador, logo, a força deslocamento do ponto de aplicação da força potente sem prolongador é 2 vezes menor que com o prolongador. Ok. Então, mantendo a proporcionalidade aí também, tá? Então, a conclusão é que para um dado momento, ou torque, quanto maior for o braço da alavanca e, portanto, maior for o deslocamento do ponto de aplicação da força, menor é a intensidade dessa força. Então, se eu tenho aí maior deslocamento, a força vai ser menor, né? Então, por isso que tem o prolongador, que facilita, então, o trabalho que você está fazendo. Ok? Gente, a gente está no processo do rapidinho, tá? Então, a gente vai agora já passar para o próximo. Infelizmente, a gente está no aceleradinho para fechar isso aqui hoje. Então, agora a gente vai classificar estas alavancas, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, da vara de pescar, né? Aqui eu tenho apoio. Sim, mas o difícil é puxar lá de cima, né, Luiz? Mas sim. Então, a gente tem que classificar em IP, que é interpotente, IF, que é interfixa, e IR, que é interresistente. Lembra que o inter é referente ao quem está no meio, né? Para facilitar. Então, na vara de pescar, essa força que está no meio é o quê? É a força que você está fazendo, né? Então, já que essa daí é a força que você está aplicando, essa aqui é uma interpotente. O que está acontecendo aqui? Interpotente, tá?
Então, você tem aqui o apoio, aqui a força e aqui é a força resistente, tá? Na letra B, este caso aqui, é a mesma coisa também, o apoio, a força e a parte resistente. Então, também é IP. Neste caso aqui do seu braço, outra vez é a mesma coisa, tá? Aqui está, né, a força resistência, você está aplicando aqui e aqui é o seu apoio. Então, também é IP, não é o detergente. E aqui na letra D, agora vai mudar. Tá? Agora muda. Agora, neste caso, a gente tem uma interresistente, tá? O carrinho de mão também é um outro caso, então, de interresistente. A tesoura é um dos mais fáceis da gente lembrar, né? Que ela é interfixa. Interfixa, IF. Esse aqui, esse alicate, também é IF, também é interfixo. O martelo nesta posição também é interfixo. E aqui, esse quebra-nozes, eu acho que é o quebra-nozes, mas para mim parece, é interresistente, tá? Então, estamos aí classificando as nossas alavancas. Vocês já fizeram isso, agora veio tudo só aqui, principalmente. Vocês já fizeram isso lá também com a professora Karen, já trabalharam com vários exemplos, né? Vamos agora aqui às polias, é jogo rápido. O pé também não acho mais confuso sim, tá? Mas concordo com você, Luigi. Então, aqui nas polias, né? Aqui meio que nós já fizemos esse exercício enquanto eu estava explicando a questão da polia, né? Mas então vamos rapidinho aqui. A primeira coisa que ele fala para a gente, então, que ó, a tração 1 é igual ao peso. Então, neste caso aqui, tração é igual ao peso. Tração 2 também é igual ao peso, aqui. Já aqui, tração 3 é o peso dividido por 2. E aí ele pergunta para a gente, a utilização da polia fixa na situação 2 altera a direção e o sentido e ou a intensidade da força potente? Então, nós já vimos que polias fixas alteram apenas o sentido, né, da força potente, ok? Altera apenas o sentido da força potente. Porque, como é que eu sei isso? Ele falou para mim aqui, ó, que a tração é igual ao peso. Então, a força que eu estou fazendo para levantar é a mesma que eu fazia aqui neste primeiro caso. A diferença é que, em vez de fazer para cima, eu estou fazendo para baixo. A utilização da polia móvel, situação 3, altera a direção e o sentido ou a intensidade da força potente? A direção e o sentido, não. Ó, eu continuo tendo que levantar. Mas ele disse para mim que aqui o peso é dividido por 2. Então, ele alterou a intensidade. Então, altera apenas a intensidade da força. Ok? Então, quando eu uso uma polia fixa, eu apenas mudo a direção, desculpe, apenas mudo o sentido dessa minha força. Quando eu uso uma polia móvel, eu mudo a intensidade, eu não mudo direção nem sentido da força que eu tenho que aplicar. Tudo bem? Vocês não estão falando nada, se tiver dúvida, vocês me avisam. Eu sei que eu estou indo rapidinho, que é para poder fechar isso aqui, mas, por favor, me avise se você não entendeu alguma coisa. Letra C. Compare a comodidade ao erguer a carga nas 3 situações. Bom, eu não sei vocês, né? Mas a situação que eu acho mais cômoda, né? É a número 2. Porque embora a terceira seja menos força que a gente tem que aplicar, né? Levantar é muito mais difícil do que puxar, né? Já falei isso para vocês, porque quando a gente está puxando, a gente usa o nosso próprio peso também como um apoio ali, né? Então acaba ficando mais fácil. Então vamos lá. Então, a situação 2
é mais cômoda porque o operador pode se aproveitar do próprio peso para erguer a carga. Na situação 3, ela é mais cômoda que a 1, porque a força é dividida, né? Já nas... Pode mostrar a B, por favor? Agora eu já paguei. Tem que falar antes. Quando eu mudo de página, precisa pagar, Bárbara. Na letra B, altera apenas a intensidade. Tá bom? Já na situação 3, é mais cômodo, pois a força potente é duplicada. Ok? Ai, porque não tá descendo, que saco. Agora foi. Digamos que a pessoa da situação 2 queira erguer a carga 1 metro para cima do solo. Quantos metros de corda deverão ser puxados para ela realizar essa tarefa? Então, a situação 2 é da polia fixa, né? Então, se eu estou com polia fixa, lembra, a gente tem a mesma quantidade de corda que eu preciso. Então, se eu quero subir 1 metro, quanto que eu puxo? Eu puxo 1 metro, né? Então, no caso da polia fixa, a mesma quantidade que eu puxo de corda é a quantidade que o objeto vai subir. Deve puxar 1 metro de corda, pois a polia é fixa. Agora, na terceira situação, a pessoa também quer puxar 1 metro. Quantos metros de corda ela tem que puxar? Agora, na terceira situação, a polia ela é uma polia móvel. Então, ela está se movimentando ali também. Por conta disso, eu preciso dobrar. Tá? Então, para puxar 1 metro, ela vai ter que puxar, na verdade, 2 metros de corda. Tá? A polia, ela vai se movimentar nos dois pontos que a corda está ali. Então, por isso que eu preciso do dobrado. Ok? Agora, o último caso aqui, a letra F. Suponha que a polia... Essa daí de baixo? Sim, com certeza, Luigi. A situação melhor é essa de baixo. Eu concordo com você. É quando a gente tem a associação, então, entre uma polia móvel e uma polia fixa. Essa é a melhor situação para a gente, né? Que vai facilitar mais o nosso trabalho. Então, vamos lá. Eu estava querendo pegar ali embaixo para poder escrever. Suponha, então, que nós temos uma polia fixa e imóvel associada desta forma. Explique quais são as vantagens e desvantagens de se montar essa associação em relação às situações 1, 2 e 3. Vamos resumir aqui? Então, olha só. Vantagem é fácil de perceber, né? Por quê? Porque além de eu mudar o sentido da força que eu vou aplicar, eu vou dividir, né, a necessidade, vou conseguir duplicar a minha força potente, né? Então, eu consigo, porque o peso aqui vai ser dividido por 2. Então, eu tenho que levantar algo, entre aspas, mais leve, né? Numa situação mais fácil que eu posso usar o meu próprio peso como contraponto, né? Então, vamos escrever isso. Vantagem. Duplicação, então. Duplicação da força potente e mudança de sentido da aplicação da força.
Né? Isso facilita muito para a gente. Mas qual que seria uma desvantagem? Vocês conseguem imaginar uma desvantagem disso daí? São duas. Primeira coisa é que precisa de mais corda, né? Vai duplicar aí e ainda tem que passar pela Santa Polia. Então, você vai precisar de muito mais corda para poder levantar isso daí, né? E se você tem muito mais corda, você também vai precisar de mais tempo. Então, você vai gastar mais tempo para levantar, porém vai ser uma coisa mais fácil. Então, necessidade de maior tempo para fazer o trabalho e maior comprimento da corda. Comprimento da corda. Ok? Fez sentido aí para vocês? Vamos agora para o próximo. Que ainda faltam mais duas atividades. Comprido esse módulo, né, gente? Como é comprido esse módulo? Temos uma conclusão aqui, ó. O produto entre a intensidade da força aplicada na extremidade do fio e o deslocamento do ponto de aplicação da força é sempre o mesmo. Então, aí, agora do plano inclinado. Essa não é difícil, tá? Ele vai vir um textinho aí que nós vamos dar uma pulada, né? E aí vai falar aqui pra gente, ó. Suponha que dois caminhões mineradores, 1 e 2, idênticos, então, mesmo caminhão, mesma marca, estejam carregando cargas de mesmo peso. Então, tem a mesma coisa dentro desses caminhões. Com velocidades constantes, então a velocidade não vai mudar, e iguais entre si. Se deslocando do nível A, que é aqui embaixo, para o nível B, que é aqui o topo, em trechos diferentes. Letra A. Caso iniciem a subida ao mesmo tempo, qual dos dois caminhões chega primeiro ao topo? Lembrando que a velocidade dos dois é a mesma. Essa é fácil, né, gente? Vocês sabem isso, né? Qual que é? É o caminhão 1, né? Isso. Por quê? Porque o deslocamento dele é menor, né? Ele percorre um caminho menor, sendo que os dois têm a mesma velocidade, né? Então, se eles estão com a mesma velocidade, o caminho dele é menor, ele chega primeiro. Letra B. Qual dos dois caminhões exige mais do motor para transportar a carga? Também é o caminhão 1, né? Por quê? Porque ele precisa subir essa super rampa aí, e isso vai exigir, então, que o motor tenha uma grande potência para que ele consiga, né? Já que essa componente do peso aí, lembra que a gente viu quando a gente dividia o peso no X e no Y, né? A componente aqui vai ser maior, tá? Então, vamos lá. Então, é o caminhão 1. Pois a rampa é mais íngreme. Sabe-se que para um dado desnível, o produto entre a força potente e o comprimento da rampa é sempre constante. Então, multiplicar a força pelo comprimento é sempre constante. Qual é o valor da razão F1 dividido por F2 entre as forças potentes dos caminhões de 1 e 2, se o comprimento da rampa 1 é 5 vezes menor que o da rampa 2? E aí, gente? Se o comprimento da rampa 1 é menor que o da rampa 2 e é uma multiplicação, a força que eu faço a força que eu vou fazer nesse primeiro, no caminhão aí, quantas vezes maior que a do outro caminhão ela é? Se a rampa 2, né, se a rampa ali do caminhão, a mais distante, é 5 vezes maior que a outra rampa, a força que o caminhão 1 vai fazer para subir a rampinha menor é 5 vezes maior também, por conta dessa proporção, tá? Então, vamos lá. Então, qual o valor da razão
a razão. Peraí, vamos lá. Como o comprimento da rampa. É rampa 2, né? É. 2 é 5 vezes maior que a da rampa 1. Logo, a força potente do caminhão 1 deve ser 5 vezes maior que a do caminhão 2. Espera que alguém entrou aqui. Mas já saiu. Ok, gente? Vamos para a última atividade? Vamos ver se a gente fecha isso aqui. Temos mais 15. Vamos lá. Ai, que correria. Se tiver dúvida, tem que falar, hein? Para fechar as engrenagens. Então, Rafael, aqui. Na figura seguinte, a engrenagem 1 gira porque está acoplada através do seu eixo ao motor em funcionamento. Note que ela gira no sentido horário. A engrenagem 2 oferece certa resistência ao movimento de rotação porque está acoplada através do seu eixo às rodas de um veículo. Note que ela também gira, só que no sentido anti-horário, porque está acoplada à engrenagem número 1. Então, elas vão girar assim, né? Vocês conseguem fazer isso? Girar ao contrário? Então, é assim que elas giram. E aí, vamos pensar, aqui você tem que pensar em circunferências, né? Que vocês aprenderam já isso em matemática e tudo mais. Digamos que a medida do raio da engrenagem 1 seja o triplo da medida do raio da engrenagem 2. Se a engrenagem 1 possui 45 dentes, quantos dentes a engrenagem 2 possui? Considere que todos os dentes sejam idênticos. Então, os dentes das duas é igual. Qual a única informação que eu tenho aqui? É o raio, né? Então, se 1 tem um raio 3 vezes maior, né? Então, 2 tem um raio 3 vezes menor. Se com um raio 3 vezes maior eu tenho 45 dentes, quantos dentes eu tenho na menorzinha? É só dividir 45 por 3. Tá? 45 dividido por 3. Então, são... 45 dividido por 3. Então, são 15 dentes, né? 15 dentes. Tá? Porque é 3 vezes menor. E os dentes são iguais. Quando a engrenagem 1 der uma volta completa, quantas voltas a engrenagem 2 vai dar? Aqui não é 3 vezes menor? Então, se essa aqui deu uma volta, essa aqui deu 3. Se esse acoplamento retrata uma marcha do automóvel, você diria que se trata de uma marcha para andar devagar ou para andar depressa? Então, pense, é a 2 que está grudada na parte do motor, da parte que faz girar o carro lá. Né? Então, perceba, será que está fazendo o carro andar mais rápido ou será que está fazendo o carro andar mais devagar? Eu estou aumentando a rotação ou eu estou diminuindo a rotação? Eu estou aumentando, tá? Porque a engrenagem menor gira 3 vezes mais que a maior, né? Então, provavelmente é para andar mais depressa, tá? Para andar mais depressa, porque o acoplamento entre o motor e as rodas do carro está triplicando. Tem sempre alguma coisa atrapalhando a minha escrita. Está triplicando a rotação. Tudo bem? E é isso aí. As atividades foram, hein? Consegui.
Vamos tentar fazer os testes agora, rapidamente aqui, para a gente fechar essa coisa de uma vez e ir para a apostila 4. Porque a apostila 4 é um pouquinho mais light, eu gostaria de dizer. Pelo menos eu acho. Mas a gente tem que dar uma corridinha. Vamos descer, eu preciso ir para baixo. Então, teste 1, vamos lá. Nossa, que textão. Então, nas feiras livres, onde alimentos in natura podem ser vendidos diretamente para produtores ou consumidores, tem a balança romana, representada na figura, e ela é constituída por uma barra suspensa por um gancho, presa a um eixo excêntrico que divide dois braços de comprimentos diferentes. O prato que se colocam os alimentos a serem pesados é preso no braço menor. Duas peças móveis, uma em cada braço, são posicionadas de modo que a barra repousa na horizontal. E a posição sobre a qual se encontra a peça móvel do braço maior é então marcada como zero da escala. Quando os alimentos são colocados sobre esse prato, a peça do prato maior é movida até que a barra se equilibre novamente na horizontal. Sabendo que o prato é preso a uma distância de 5 centímetros do eixo de articulação, ó, tá aqui o eixo, tá? E o prato está preso a 5 centímetros. E que o braço maior mede 60, qual deve ser em quilos a massa da peça móvel para que seja possível pesar 6 quilos de alimentos? Então, olha só, isso aqui está está basicamente aí relacionado com a nossa leizinha das alavancas lá do Arquimedes. Então, basta aplicar aqui a nossa fórmula. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o peso, lembra que a força aqui pode ser o peso, né? Então, o peso do prato vezes o braço do prato, vai ser igual o peso do contrapeso vezes o peso, o braço do contrapeso. Tem que ficar maior aqui. Então, vamos por os valores aqui. Muito bem. Então, aqui ele não fala para a gente, mas a gente tem que considerar. A gente trabalha com peso, então tem que ser Newton, tá? E a gente está na Terra, então a gente pode considerar automaticamente que nós estamos tratando aqui, né, supostamente com a gravidade 10. Só que se você fizer essa conta e prestar atenção, você vai ver que você nem precisa disso. Olha só. O que é peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Então, é do prato. Tudo isso vezes o braço do prato, tá? Braço do prato. Vai ser igual a mesma coisa, a massa vezes a gravidade vezes o braço do contrapeso. E aí, o que eu estava falando a você? Tá vendo que tem a gravidade de um lado e a gravidade do outro? Eu posso cortar nesses dois casos, porque a gravidade seria 10 multiplicando dos dois lados. Então, eu posso trabalhar só com a massa, tá? Cortei os gravidades. Então, vamos lá. Então, vira só a massa. Então, qual que é a massa do prato? É 6 quilos. Vezes o braço do prato, são 5 centímetros. Vai ser igual. Qual é a massa do contrapeso? É o que eu quero saber. Vezes o braço do contrapeso, que ele falou que são 60 centímetros. Então, vamos lá. Essa massa vai ser igual 5 vezes 6, que é 30, dividido, então, 30 dividido por 60. Então, essa massa do contrapeso vai ser igual a 0,5 quilos. Letra A. É isso mesmo, é isso mesmo. Letra A. Ok? Então, perceba, a gente cortou a gravidade aqui. E aí deu para trabalhar. Então, a massa do contrapeso tem que ser de meio quilo. 500 gramas. 2, faltam 5 minutos. O contrapeso é o que vai fazer o balanço aqui dele, para eu poder ver quanto que tem aqui na balança. Tá? Ele não falou que tem uma outra peça? Essa outra peça é o contrapeso. Tá? No sistema representado pela figura, tem que ficar de olho no horário. O fio tem massa desprezível e as roldanas leves não apresentam atrito. Então, elas são maravilhosas. A relação entre as massas M1 e M2 para que o sistema fique em equilíbrio estático, ou seja, ali em repouso, né?
Então olha só, eu tenho aqui uma... Peraí. Eu tenho aqui, nesse caso, uma rodana móvel, né? Rodana polia móvel e duas aqui fixas, né? Para que esse aqui e este aqui fiquem equilibrados, bom, a gente sabe que essa rodana daqui, o que ela faz com esse peso? Ela vai, então, essa aqui, ela divide esse peso por 2, a massa, né? Também aqui no caso, quando a gente considera a gravidade, né? Então, neste caso, para que os dois estejam equilibrados, né? A massa do 1 tem que ser igual à massa do 2 dividido por 2, porque essa polia aqui está dividindo. Ele não falou que tem equilíbrio, né? Se essa polia, então, está dividindo isso, então a massa do 1 tem que ser igual à massa do 2 dividido por 2. Tem essa opção? Tem, é a letra B, tá? Porque lembre-se que o peso aqui, quando eu tenho uma rodana ou polia móvel, ele vai ser dividido por 2. Bom, eu vou parar por aqui, porque acho que eu não consigo fazer a tempo número 3, tá? Acho que não dá tempo da gente fazer, porque só tem mais 3 minutinhos. Tá? Mas aqui vou só anunciar já, você precisa usar esta formulazinha aqui, ó, que relaciona o número, então, de voltas dadas com os raios das engrenagens, tá? É isso que vai estar aqui. E aí eu vou fechar, então, esse módulo, uma vez, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou terminar a aula agora, quer dizer, não vou fazer agora, porque eu tenho que ir lá dar aula para o sexto ano. Mas depois que eu for upar as aulas, eu vou mandar para vocês via plural a correção do teste 3 e a correção do em casa, para vocês verem, tá? E aí, se tiver dúvida, vocês me avisem. Por favor, eu sei que a gente está indo super rápido as coisas, mas é que a gente precisa terminar isso aqui para vocês poderem fazer a prova e aí depois a gente pode ir com mais calma. Tudo bem? Alguma dúvida agora? Tem 2 minutinhos. Não? Então tá bom, gente. Espero que vocês estejam fazendo aí, tá? Por que não tem nota no boletim? Não sei. Nem do primeiro bimestre? A do primeiro bimestre tá lá? Então. A do segundo eu não recebi ainda de vocês. Ninguém recebeu. Acho que é por isso, então. A gente não fechou, tá bom? Então é isso por hoje. Não, eu não recebi as notas das provas de vocês ainda, do segundo bimestre. Eu não sei como é que vocês foram. Tá? Então eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, pessoal.